Seja bem-vinda ao Devocional com Elas, o nosso encontro de toda quarta-feira para juntas meditarmos a palavra de Deus e crescermos em Cristo. E hoje nós vamos aqui finalizar essa primeira fase, de restauradas, e aí o início da intimidade com Deus. E hoje nós vamos ver 2 pontos. O primeiro, vamos ver aqui, viver o que está na palavra, construir no alicerce da minha vida em Cristo. E eu quero convidar você já a pegar a tua Bíblia para juntos meditarmos e aqui ver o que Deus vai falar ao nosso coração. Bom, em Ezequiel, no capítulo 33, a gente vai ler aqui o versículo que está dentro do título A Razão da Queda de Jerusalém. E aí a gente vai lá no versículo 31, 32 e vamos ler. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Então aqui, vem essa repreensão aí do Senhor, que o povo vai até ele para ouvir as palavras, mas não põe em prática, Tem aí expressam essa devoção, mas o coração está longe aí desse ensino, E nós vamos ver aí o que isso vai trazer aí dessa reflexão hoje do nosso devocional. Aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, aqui fala, seja praticante da palavra, não seja só ouvinte. Então, nós podemos ler a palavra de Deus, mas se nós não colocarmos em prática, não haverá mudança em nós. Então, lembra que eu falei para vocês nos encontros anteriores? A gente precisa entender, a gente precisa renovar nossa mente com a verdade, mas a gente precisa colocar em prática isso que nós estamos aprendendo para, através das nossas ações, das nossas atitudes, isso trazer, isso ser uma forma, um novo estilo de vida para nós. Porque através dessa mudança na prática, vai se tornando um hábito e isso se torna o nosso novo estilo de vida. Então começa na mente, começa na renovação, mas precisa o quê? Descer para o nosso coração e precisa ser transformado nas nossas práticas, Porque aí a gente realmente vai ter aí um novo estilo de vida. E aí a gente vai lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aí o que isso traz de reflexão para nós? Precisamos construir a nossa casa, o nosso fundamento, o nosso alicerce precisa estar no quê? Em Jesus, no ensino de Jesus, na orientação, na exortação que Jesus já deixou para nós através da sua palavra. Só que nós precisamos colocar em prática para que isso se torne realidade no nosso mundo material. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é uma palavra que, se nós orarmos, se nós colocarmos a nossa fé e crermos e entender e realmente colocar isso em prática, ela muda a realidade. Não tem como separar, lembra? Os que somos formados por 3 elementos, espírito, alma e corpo, não tem como a gente viver a nossa vida separada um do outro. É um todo, é um conjunto. Então, quando eu sou recriado, as minhas emoções, a minha alma, ela precisa também dessa restauração. Porque a minha vida aqui neste mundo precisa também viver um novo nível. No nível espiritual. Então tudo vai mudar, todas essas áreas vão mudar, só que eu preciso o quê? Renovar a minha mente, colocar em prática. Renovar a minha mente, colocar em prática, para que a minha realidade natural mude também.
Então precisamos entender isso, e ele associa aqui como, né, a pessoa prudente e o insensato. E ele fala, né, e foi grande a sua queda. Então não adianta a gente, né, virmos aqui, lermos, meditarmos, entender. Porque se a gente entende e não pratica, aí vai ficar, né, muito assim, muito insustentável. Porque até quando nós não sabemos, por isso que eu falo que amadurecer também nos traz responsabilidades, né? É igual a fase mesmo da vida, da nossa vida, do ser humano, né? Quando nós somos recém-nascidos, bebês, aí crescemos, vamos aí para a infância, né? Somos crianças, e aí tem, né, as fases de pré-adolescência, adolescência e vida adulta. Então, a responsabilidade de uma criança não vai ser a mesma na vida adulta, vai ser totalmente diferente, porque enquanto a fase de criança ainda tem muitas coisas que ela não entendeu, ela não compreendeu, ela não absorveu. Mas quando eu estou aqui na fase adulta, eu já compreendo, eu já absorvi. E aí, se eu não pratico, aí é uma grande responsabilidade que a gente tem. Então, nós precisamos entender isso, né? Também que crescer, amadurecer, desenvolver em Cristo também nos traz essa responsabilidade. E por isso que nós dependemos do Espírito Santo, porque a nossa carne, ela sempre vai lutar para que a nossa realidade não mude, para que a gente não mude, né? Mas nós precisamos aí, né, estarmos sempre conectados com o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a desenvolver, a crescer, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai também lá em 1 João, capítulo 3, lá no versículo 18. Vamos ver o que fala lá para nós. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha de novo aqui a ação, a atitude entrando, né? Vamos ler aqui o 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então aqui, o que ele está dizendo, né? Que vamos amar não só de palavras, mas ações, atitudes, realmente demonstrar esse amor, né? Isso que está acontecendo em nós, vamos colocar em prática, né? E aqui ele fala, porque assim, né, saberemos que somos da verdade. Quem é a verdade? Cristo, né? E quando o nosso coração vir nos condenar, porque a gente está aqui no processo, então muitas coisas, né, de passado e tal, vai querer vir e vai querer apontar, mas você já fez isso. E aí quando eu entendo que eu estou nesse processo de santificação, de busca da verdade e de viver isso, o meu coração vai se tranquilizar, porque eu vou entender, não, Deus ele está comigo e ele está vendo, né, que eu estou aqui praticando e construindo, né, o novo na minha vida. E aqui a gente então entende, né, que a gente precisa então desenvolver essa intimidade com o Pai, né, para que a gente possa aí compreender realmente que de fato a palavra dele está nos orientando. Então, quanto mais eu tenho, né, intimidade com Deus como Pai, mais o Espírito Santo vai aí nos revelando, nos conduzindo nessa verdade, nos ajudando a ser transformados a cada dia, né? E eu preciso, né, não só também ouvir e entender, mas eu preciso colocar em prática, né? Se eu quero ter uma nova realmente vida em Cristo, eu preciso colocar em prática, porque é na prática, é no dia a dia, né? E é na constância, na perseverança que a nossa vida vai sendo transformada, mudada, e isso é um todo. Na nossa vida material que também vai acontecer essa transformação, né? E eu falo que isso é o último, é só o resultado do que acontece dentro de nós. Primeiro é o espírito, a alma entra em processo, e aí o que for mudando na nossa volta, né, no nosso dia a dia, que vai ser através das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, antes eu não tinha sabedoria, discernimento para escolher. Hoje eu já tenho. Então, em relação ao meu passado, né, as escolhas que eu fiz, ao que eu estou vivendo agora, né, nessa verdade, então, com certeza as minhas escolhas, né, vão ser mais assertivas, para que o meu futuro aí seja também mais assertivos. Então, nós precisamos entender que precisamos ter esse relacionamento, né, com Deus como Pai, através do Espírito Santo,
abrir o nosso coração para correção, para orientação, para instrução, para essa renovação na nossa alma, essa restauração, e colocando, obedecendo, colocando em prática aquilo que vai sendo ministrado em nosso coração. E aqui eu também quero, finalizar nessa primeira fase com este outro ponto que nós vamos ver agora, que é deixar Deus trabalhar em mim e aceitar a sua correção. E nós vamos ver isso lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Em Provérbios, lá no capítulo 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E vamos também aqui em Provérbios, lá no capítulo 3, versículo 2, versículo 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, aqui nós vemos, que fala sobre disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, Esse é o princípio. Então, quando eu tenho esse temor, um temor de respeito, um temor de querer agradar o coração de Deus, então eu tenho temor, eu tenho receio de fazer alguma coisa, que vai desagradar o Pai. E aí, esse temor é o princípio do conhecimento da sabedoria. Por quê? Porque se eu temo alguma coisa, eu vou buscar entender para não fazer aquilo, que vai desagradar o outro. Então, esse temor vai me fazer buscar conhecimento, vai me fazer buscar sabedoria, para como conduzir situações, decisões. E aqui fala também, que a disciplina do Senhor é porque Ele nos ama. Então, Ele ama os filhos e Ele vai disciplinar, porque em um dos encontros nós vimos, eu fiz até uma analogia aqui do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe vê que o filho está indo por um caminho, de perdição, porque ele vai ver que não vai dar bom lá na frente, ele vai disciplinar, ele vai corrigir, ele vai chamar atenção. E a mesma coisa, Deus conosco. Ele vai querer que nós aí andemos num caminho seguro, num caminho que vai nos levar aí a algo bom. E aí a gente vai também lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a escritura, a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa para que nós possamos crescer, amadurecer, se desenvolver, e ser aí para nossa correção, para que a gente realmente possa crescer, amadurecer, conforme agrada a Deus, e para que a gente esteja apto para toda boa obra. Nós precisamos estar preparados como filhos de Deus, como filhas de Deus. Nós não sabemos do nosso amanhã, então por isso que nós precisamos buscar estar prontas. Lembra lá da parábola das 10 virgens? Então nós precisamos estar aí o quê? Munidas, preparadas para a volta de Jesus, porque pode acontecer a qualquer momento. Então precisamos guardar isso no nosso coração. E vamos agora lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então aqui, para finalizar essa compreensão, que Deus, Ele nos ama, nos corrige porque quer que nós cresçamos, e que façamos escolhas sábias, para que a gente possa ter um caminho aí, um futuro, de bênçãos plenas, de prosperidade, de paz. Então, nós precisamos entender, aceitar essa correção de Deus para vivermos realmente como filhos. E eu quero ler aqui com você para a gente realmente fixar, para finalizar esse ponto aqui. Quando eu abro o meu coração para Deus me corrigir, lendo as Escrituras, estou adquirindo sabedoria para viver conforme agrada o Pai. Isso me traz proteção e direção para cumprir meu propósito, me faz sentir pertencente a algo maior. E isso é uma grande verdade. Então, quando nós temos o nosso coração direcionado para a verdade, nós começamos a compreender melhor qual o caminho que estamos tomando, nós temos essa percepção. Eu preciso cumprir um chamado, eu preciso cumprir algo que Deus está aí me chamando para
para fazer parte. Então, nós vamos entender que fazemos parte de algo maior, do que está além da nossa compreensão. Então, que eu e você estejamos com o nosso coração firmados nessa verdade, né? Que Deus venha realmente trabalhar em nós. Hoje nós finalizamos essa fase 1, restauradas, mas a gente vai orar agora para finalizar, mas assim, do fundo do meu coração, eu espero mesmo, né, que essa verdade tenha entrado no nosso coração, né, que somos filhas, que fazemos parte da família de Deus, que nós temos um caminho aí realmente de relacionamento, de intimidade com Deus como Pai através de Jesus, né, que sejamos aí imitadores de Jesus, que Ele seja o nosso modelo, o nosso estilo de vida, né, que nós realmente tenhamos aí a atitude de sair dessa mentalidade desse mundo para vivermos a mentalidade do reino, né, e realmente sermos luz, fazer a diferença aonde nós estivermos, trazendo através, principalmente da nossa vida, através das atitudes, né, esse reino dos céus, para que as pessoas também possam conhecer esse Jesus, né, que é libertador, que quer trazer algo novo para nós, né, e que nós possamos estar alicerçadas no amor do Pai, para continuarmos aí fazendo nessa caminhada junto com Ele, né, e pertencendo a essa obra, né, grandiosa que nós não temos compreensão, mas nós fazemos parte. Então, eu quero te agradecer, você que esteve aqui comigo durante essa fase 1. Então, eu espero você aqui na próxima fase que nós vamos ter, né, para juntas realmente crescermos em Cristo, porque nós fazemos parte dessa família. Então, estamos aqui ajudando umas às outras. Peço que você deixe nos comentários, né, o que esses dias, o que esses encontros falou ao teu coração, o que Deus ministrou ao teu coração. Traga aqui para nós esse testemunho para edificar umas às outras. Eu tenho certeza que Deus vai continuar trabalhando em nós sobre esse tema, né? O que eu desejo, é o que eu oro para Ele também, que seja cada vez mais profundo o nosso entendimento e o nosso relacionamento com Ele. Então eu quero te convidar a orar junto comigo para a gente finalizar, né, essa primeira etapa, né, para a gente entrar aí numa outra fase. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, né, de reunida com essas mulheres. Obrigada, Senhor, por cada tema que o Senhor trouxe aqui para nós, que o Senhor ministrou ao nosso coração, que o Senhor trouxe luz, que o Senhor realmente trouxe aí o novo, né, do Senhor para nós, e que nós possamos absorver, Pai, isso e trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia cada aprendizado, cada conhecimento, cada revelação, curas, Pai, que o Senhor venha continuar trabalhando em nós, Espírito Santo, né, para que nós possamos frutificar para a honra e glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado aonde nós formos, que através da nossa vida, através daquilo que o Senhor tem feito em nós, da obra, né, de regeneração, de santificação, que o Senhor seja conhecido, Pai, que a nossa vida seja realmente transformada, né, de dentro para fora, né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e que nós, como filhas, né, pertencentes à sua família, tenhamos aí uma vida de amor, de alegria, né, vivendo o fruto do Teu Espírito e trazendo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Eu te louvo e te agradeço por todo esse tempo que o Senhor esteve aqui conosco, e eu peço, Pai, continua ministrando ao nosso coração e continua nos levando para mais perto da Tua presença, para que realmente nós possamos viver aí uma nova vida em Cristo. Essa é a oração que eu faço, te louvando e te agradecendo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Bom, foi uma alegria ter você comigo aqui nessa primeira fase, e eu espero você. Convide as suas amigas para estar aqui conosco também na segunda fase, e que juntas possamos realmente aí vivermos o novo de Deus. Que Deus abençoe.